Segunda, 3 de junho, verso para memorizar. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Morte no Antigo Testamento. Pergunta 3. Leia os Salmos 6, 5, 115 e 17. 1 Reis 2, 10. O que esses versos ensinam sobre o estado dos mortos? Pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará da sepultura? Os mortos não contam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Então Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. O Antigo Testamento não ensina a imortalidade da alma, não ensina que após a morte os fiéis voam para o céu, para a eternidade, ou que após a morte os infiéis descem ao inferno onde queimam eternamente. Ensina que a morte é um sono. A Bíblia usa a expressão descansou ou dormiu com seus pais ou antepassados, para descrever a morte dos patriarcas e sono da morte, referindo-se à morte. Jó falou de não acordar do sono. O salmista escreveu: Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Quando o exército assírio foi derrotado, a morte dos soldados foi chamada de sono profundo. A ideia dos mortos como espíritos desencarnados pairando para se comunicar com os vivos não é um conceito bíblico, mas puro paganismo. A falha em entender a verdade sobre a morte nos deixa vulneráveis aos enganos de Satanás. Muitos terão que encarar espíritos de demônios personificados, parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão para nossos mais profundos sentimentos e realizarão milagres para apoiar suas declarações. Devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que os que aparecem dessa maneira são espíritos de demônio. Ellen White, O Grande Conflito, página 465 e 466. Pergunta 4. Leia Daniel 12, 2 e Jó 19, 25 e 26. Que elementos sobre o estado dos mortos são acrescentados por esses versos? Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Quanto a mim, sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim, em meu corpo verei a Deus. A morte é um descanso até a ressurreição. Não há espíritos desencarnados pairando para se comunicar com os vivos. Embora os pagãos acreditassem no mundo espiritual, os israelitas entendiam a morte como um sono até a manhã da ressurreição. Embora lamentemos pelos mortos, precisamos nos consolar com o fato de que depois que os fiéis fecham os olhos, não importa quanto tempo demore, o que verão assim que acordarem será a segunda vinda de Jesus. Nesse momento, seu primeiro pensamento será: Cristo já voltou.